que está aí. Olá, maravilhindos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma live? Hoje aí nós vamos conversar com a Cláudia. Nós vamos falar aí um pouquinho sobre o home schooling, né? Já que é algo que é super novo, super diferente e veio pra gente super valorizar, né, essa questão aí da educação à distância. Eu acho que todos os professores simplesmente do dia pra noite viraram aí youtubers, né, e não tinha a menor ideia. Oi, Flávia, tudo bem? Flávia foi minha ex-aluna e também agora é professora. Oi, Cláudia, tudo bem? Estamos juntos em mais uma live, ó. Marido hoje está me acompanhando, coisa inédita. Picotou Nunca aí pode um me acompanhar. pouquinho, mas estou tentando entender o que está acontecendo com o seu som. Está picotando bastante. Não sei se é a minha internet ou se é a sua. Ai, você que tá chegando travada para mim, aqui tá tranquilo. Então tá bom, então provavelmente pode ser por aqui. Boa tarde, muito obrigada mais uma vez. A gente discutiu um pouquinho sobre as questões que estão surgindo aí na nossa vida. Ah, é verdade, Cláudia. Então eu tava aqui dando oi para quem tá aí ativo, avisando para eles que hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Porque nós e todo mundo foi pego de surpresa, né, pelo coronavírus, e simplesmente nós tivemos que virar, né, os professores, youtubers, e eles tiveram que virar alunos em modalidade EAD, né? Que é algo que ninguém estava preparado. Tem gente que domina super bem as novas tecnologias, porém outras pessoas não, né? E a gente já até conversou um pouquinho sobre procrastinação, atenção em outras lives, né? E aí em casa a gente tem todo um ambiente que faz com que a gente fique desconcentrado, né? Que a gente tem uma tendência muito maior aí a questão da procrastinação. E aí eu queria conversar um pouquinho hoje com as crianças. Oi, Arthur, tudo bem? Eu gostaria de conversar então com eles para você dar dicas mesmo úteis, né? De como é que a gente pode evitar essa procrastinação e como é que a gente pode organizar esses nossos estudos de uma maneira de fato efetiva, né? Porque aí eu queria até aproveitar, antes de você começar a falar e explicar direitinho para eles, que você pudesse falar para eles a respeito, para a gente revisar lá sobre a questão da procrastinação, né? Oi, peraí, te dar um beijo aqui, ó. Oi, Rosalina, professora de espanhol maravilhosa. Bom, então vamos lá. Toda essa situação, né, acabou trazendo uma nova realidade para todos nós, né? Tanto professores, profissionais, alunos, a aprender a lidar com uma situação nova. Alunos e professores principalmente, porque estudar em casa e trabalhar em casa é uma coisa muito diferente. Então, como você começou a live dizendo, homeschooling, na verdade, tem o significado de educação escolar em casa. E ele tem um significado um pouco diferente, né, daquilo que nós estamos vivenciando hoje. O que seria esse ensinar em casa, né? Então, as crianças e adolescentes teriam acesso aos conteúdos, às formações, né, que é passado na escola, porém é feito esse ensino em casa, pelos pais ou até mesmo por professores particulares, né? O uso do material escolar é o mesmo, o que varia é o ambiente e as pessoas a quem vai ensinar. Então, quem dariam essas aulas, quem ensinariam? Seriam os pais ou professores particulares contratados pelos pais. Nós temos também o ensino em EAD, que é o ensino à distância, que também é importante falar, que é uma modalidade diferente, que não é o que nós estamos vivendo hoje. Não, né? é a mesma coisa, você tocou no ponto aí que é crucial, não é a mesma coisa, né? Sim, não é. Tanto o ensinar em casa como o ensino à distância são coisas completamente diferentes daquilo que nós estamos vivendo hoje, que é o regime letivo
remoto. O EAD, ele trabalha com conteúdos também, mas é numa plataforma, os professores tirando dúvidas, então o aluno ele estuda sozinho em casa, e ele só vai no polo para fazer as provas, fazer uma apresentação e utilizar o laboratório, dependendo do curso que ele está fazendo. Mas então vamos lá, o que é esse regime letivo remoto que nós estamos vivenciando hoje? Ele surgiu, lógico, por conta aí do coronavírus, que foi necessário esse nosso isolamento social. Então, nós não podemos ter o contato com outras pessoas, justamente para não disseminar a contaminação do vírus, né? Então, por isso que as aulas estão nesse regime. Então, tanto o ensino fundamental, Fundamental 2, médio e graduação, estão nesse regime agora. Então, o que acontece? Nós temos aí a continuação, né, do semestre letivo. Então, as aulas, elas acontecem de uma forma remota, ou seja, o aluno estudando em casa. Então, o aluno, ele vai ter o acesso ao sistema da instituição, né? Então, o professor, ele vai disponibilizar todo o material necessário para dar continuidade nesses estudos, videoaulas, atividades, textos, enfim. O conteúdo ele continua, porém com uma diferença. O aluno vai precisar ter maior dedicação, maior empenho para poder continuar com esses estudos. Se não acontecer isso, né, se o aluno não tiver isso, o que vai acontecer? A procrastinação. O que é isso? É você deixar sempre para depois. Então, para que não aconteça a procrastinação, então é preciso fazer o quê? Ter um cronograma, ter um planejamento e ter uma organização. Isso não é só para os alunos. Nós, professores, nós, profissionais, também estamos no mesmo ritmo. Ou seja, se a gente não tiver uma organização e um planejamento, nós vamos cair na procrastinação. Nós vamos querer deixar para fazer sempre depois. Porque hoje nós estamos muito mais sobrecarregados do que se a gente estivesse indo para a instituição, para dar aula, para atender, Sim. para trabalhar na clínica. É diferente, porque hoje esse sistema, ninguém está acostumado, então todo mundo tem dúvida. Então o aluno recorre para a gente, né? Querendo saber como que pode trabalhar, ou seja, então a gente não tem mais aquele horário, eu dou aula das 14 até as 17, não, eu estou trabalhando das 8 da manhã até as 21, 22, enfim, enquanto tiver aluno precisando de apoio, a gente está aqui. Responde e estamos aqui, né? E aí eu acho que é muito legal. Eu acho que quem perdeu a nossa live agora mais do que nunca deve assistir, entrar lá no meu canal ou no da Cláudia para assistir a live que nós fizemos sobre hábitos de estudos, né? Que aí vai ser fundamental a gente desenvolver, mas é um outro hábito, né, Cláudia? Além do hábito de estudo, é um outro tipo de hábito, né? Então, assim, a gente se prepara normalmente para ir para a escola. Então, como que deve ser essa nossa preparação em casa para que, de fato, nosso cérebro entenda que nós não estamos de férias, que a gente precisa estudar e a gente precisa manter o foco para que a gente ocorra aí, então, a memorização e o aprendizado aí eficiente. Pois nosso cérebro ele está condicionado a uma situação. A nossa realidade hoje é totalmente diferente. Então, tínhamos uma rotina de levantar de manhã, tomar o banho, tomar café e ir para a escola. Ou levantava de manhã, tinha alguma prática, alguma atividade, e à tarde iria para a escola. Ou trabalhava durante o dia e à noite eu ia para a faculdade. Hoje isso mudou completamente. Por quê? Nós temos que fazer, nós estamos afastados, mas os nossos estudos eles continuam. Então, qual é o comportamento que os alunos em geral devem ter nesse primeiro momento? Ter muita dedicação, ter a disciplina, ter o planejamento e a organização. Isso vai funcionar. O nosso cérebro estava condicionado. Hoje ele está dentro de casa. Então, é automático quando eu estou em casa, o meu cérebro, através do inconsciente, trazer: estou de férias, é final de semana, é um feriado, menos estudar.
Porque para ele, nesse momento, a casa é o conforto, não é um ambiente de aprendizagem, não é? Então, ainda mais para aqueles que não tinham rotina nenhuma de estudo, que não tinha esse hábito de estudar. Então, realmente, o nosso cérebro ainda não está condicionado para isso. Nós precisamos mostrar para ele que hoje isso é necessário. Como que nós vamos fazer isso? Se você estuda de manhã, você vai continuar com essa rotina. Ou seja, vai levantar cedo, vai tomar o seu banho, vai tomar o seu café e vai se vestir como se você fosse para a escola. Não importa se é a mesma coisa. Coloca o uniforme, coloca a roupa, as meninas se arrumam, façam sua maquiagem, mas antes disso já estabeleça um local, né, para que você faça esse estudo diário. Então, precisa ser que seja dentro do quarto uma mesa, uma cadeira, tudo muito bem, um ambiente muito bem. Né, Raquel? Isso muito mais importante nesse momento. Então, ter esse canto, esse espaço, esse ambiente para continuar os estudos. Então, a pessoa, o aluno, ele se prepara e vai para aquele lugar fazer, continuar os estudos. Bom, a partir daí, a insistência nesse novo comportamento, eu vou moldar o meu cérebro para que ele continue aprendendo. Claro que todo começo é mais difícil, mas ele vai ser condicionado. Se você insistir, se você fizer esse planejamento, ele vai aceitar e você vai continuar estudando e aprendendo. Outra coisa que é muito importante é que esse ambiente, ele não tem os ruídos, né? Então, que seja livre de ruídos para que possa se concentrar. Porque se tiver uma televisão ligada, um rádio ligado, um celular, tem que ter a mesma rotina que tinha antes, né? Antes de todo esse processo que nós estamos vivendo. Continuar fazendo as mesmas coisas, porém nós vamos fazer em casa. Aí vão me perguntar assim, poxa, Cláudia, mas como é que eu faço? Na escola eu estudava português, matemática, física. Você vai criar o seu cronograma de acordo com as disciplinas que você tinha naquele dia da semana e vai fazer o estudo das atividades que o professor enviou. Afinal de contas, o professor também está dispondo de um tempo a mais, preparando todas as que o aluno possa receber e continuar. Então, montar a aprendizagem. Tá chegando o som aí? Ah, então, agora deu uma travada aqui, mas a imagem tá travando, eu não tô te vendo, mas o som tá vindo, mas tá vindo depois. Sabe como você escuta, mas vem depois? Uhum. Mas agora tá direitinho? Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ouvir. Então, assim, né, eu acho que o passo a passo foi o que você falou. Essa parte de condicionar o cérebro para estudar em casa é muito importante, né? Porque não é uma prática que a gente tinha. Então, por mais que eu tivesse aquele aluno que estudava em casa, a gente fala muito sobre os pré-vestibulandos, né? Que tem que ter uma rotina de estudos, é muito diferente agora. Agora o cara vai ter que ser o dobro de disciplinado, né? Para conseguir manter aí esse hábito de estudo e não deixar a peteca cair, né? Tanto é que uma das coisas que eu conversei com os meus maravilhinhos e maravilhindas foi o seguinte, que saiu já o edital, né, do INEP impresso e do INEP digital, e não haverá mudança até agora na data das provas, né? Então, olha só que desafio. Se você já tem uma dificuldade de estudar em casa, de estudar na escola, com o seu professor, com a orientação, de um ambiente todo feito literalmente para o aprendizado, agora imagina você em casa, tendo que se preparar para o vestibular, que vai ser tão importante, que vai ser, né, aquele decisório. Então,
qual o motivo de você estar prestando essa prova, e você vai ter que estudar em casa, né? Sozinho. Exatamente. Você vai estudar por videoaula, você vai ser obrigada a ler os textos para você ler na sala de aula, que geralmente você não costuma ler, ou grifa só quando o professor está lendo. Então, essa questão de acostumar o cérebro para essa nova realidade, eu acho que é muito importante, né? Até porque, não só por causa da procrastinação, mas eu acho que também pra gente não dar um tchutchu, né, Cláudia? Pra gente não dar um tchutchu na cabecinha, né? Sim. O que é importante saber e se conscientizar é o seguinte: nós estamos nesse regime e as aulas irão voltar, né? Esse é só um momento pelo qual nós estamos passando. Então, depois que essas aulas voltarem, vamos ter a reposição de aulas? Pode acontecer de ter a reposição de aulas, mas nós não vamos ter a reposição de conteúdo. Então, se o aluno não tiver essa dedicação nesse primeiro momento, de pegar, de estudar, se empenhar, quando voltar às aulas, qual a situação em que ele vai estar? Então, é preciso hoje um amadurecimento nesse primeiro momento para ter a conscientização de que o maior prejudicado, se ele não o fizer, é ele mesmo. Porque o professor também está se dedicando, também está se empenhando, desenvolvendo atividades assim a toque de caixa, porque ninguém imaginava passar por toda essa situação, não tinha nada pronto. Nós temos, inclusive, professores que nunca fizeram um vídeo na vida e que estão tendo que passar por isso, estão aprendendo a fazer videoaula, a falar com uma tela de desconforto, né? Exatamente. Então, é uma coisa que nós não podemos deixar de frisar para os nossos alunos. Dedicação, empenho, porque tudo vai voltar ao normal. Mas eu não posso ficar esperando voltar para que eu comece a estudar. Então, hoje é esse o sistema que nós temos e é isso que a gente tem que fazer. Não, e outra coisa que eu acho importante da gente falar é que é o seguinte: a gente pode analisar essa situação de duas maneiras. Antigamente a gente falava que a gente queria fazer muita coisa e não tinha tempo, e agora a gente tem tempo de sobra para poder fazer. Então, a gente pode ter aquela história, aquela velha história de olhar o copo, né? Tem gente que vai olhar e vai achar ele vazio, tá mais vazio, e tem gente que vai olhar e que vai achar que ele é cheio. Então, para mim, tem uma oportunidade muito boa para eu ler todos os meus artigos em inglês do mestrado. O professor mandou hoje para mim um de 120 páginas. Ele falou: Raquel, excelente exercício para tradução. E olha só que interessante, né? A minha tese é sobre a felicidade, aquele sentimento de felicidade que a gente tem aqui, ó, nas redes sociais, nessa caixinha aqui. E aí eu falei assim, gente, então esse é o momento para fazer um monte de coisa que eu queria fazer e não fazia pela falta de tempo, né? E aí eu tive que reestruturar completamente a minha agenda, né? Como você disse, professor também está tendo que se virar nos 30. Eu já tinha o meu canal no YouTube, então para mim isso foi muito tranquilo, né? Só que a rotina mudou completamente. Por quê? Quem não conhece, né? Nós temos aqui em casa um bebê, que não é mais bebê tão assim, né? Mas é uma criança de 3 anos e 8 meses. E ele passa o dia inteiro com a mamãe, né? Então vocês devem estar escutando aí a musiquinha de fundo, que é do Lourenço, do desenho. Meu marido não está na quarentena na empresa dele. E aí o que acontece? Eu fico com ele o dia inteiro. E aí, quando meu esposo chega de madrugada, que eu vou gravar as videoaulas para serem liberadas. Então, o volume de trabalho também está muito intenso. E, gente, eu queria dar uma dica para vocês. Quem não assistiu uma live que a Cláudia fez na semana passada, né? Ou uma live falando sobre a ansiedade. Como é que a gente pode cuidar da ansiedade nesse período, né? Porque a gente até chegou a conversar. Aí a gente estava buscando tantas informações sobre o coronavírus, que eu tava assim... eu comecei a ficar em pânico, né, Cláudia? Eu fiquei, você também ficou. Sim, eu também fiquei muito preocupada. Muito preocupada, e isso acaba desencadeando, né, a ansiedade, né? Isso, e aí eu fiquei prejuízos. Como que os meninos vão lidar com toda essa ansiedade? Porque já é um ano intenso, né? Já é um ano que por si só já deixam os meninos ansiosos, né? Porque é ano de vestibular, é o meu ano, poxa vida, chegou o meu ano, tá acontecendo.
essa pandemia. Então, como que a gente pode se controlar? Então, se você não assistiu essa live, vou deixar aqui o endereço da Cláudia aqui embaixo, para vocês entrarem lá no canal. Qual que é o seu canal, Cláudia? Fala para eles no YouTube. Cláudia Oliveira. Cláudia Oliveira. Cláudia Entrem Oliveira. lá. Vocês podem acessar, então, ela fez com uma psicóloga, né? Ela fez com uma psicóloga, neuropsicóloga de São Paulo também. Eu aqui em Minas, ela em São Paulo. Eu aqui em Minas, você em São Paulo. E aí eu fiz várias anotações que eu tô levando pro meu dia a dia mesmo, né? Então vamos viver um dia de cada vez, né? Vamos planejar metas que a gente consiga cumprir nesse dia que a gente se planejou. Não coloque metas que sejam impossíveis de serem realizadas, né? E aí, uma das coisas que eu anotei, eu falei, ainda conversei com a Cláudia hoje até, antes da gente entrar na live, que eu falei assim, gente, eu tenho também lá meu caderninho de metas. Quando eu dou um tiquezinho na minha meta, nossa, meu coração fica muito feliz. É a questão do planejamento, de ter uma organização, montar o seu cronograma, porque senão realmente não dá conta. Nós estamos hoje muito atarefados com tantas coisas para fazer, com tantas coisas que nós estamos recebendo. Então tem que ter, porque senão desencadeia aí a questão da ansiedade e a procrastinação. Né? Então, mais do que nunca, a gente tem que ter a palavra-chave, acho que de hoje, é muita dedicação e planejamento, né? Que vai precisar de um esforço para que a gente tenha essa disciplina, né? Para que a gente consiga realizar todas as atividades e que a gente saia disso muito, muito melhor, né? Valorizando o próximo, valorizando os professores. Eu já valorizava o professor, não só por ser professora, mas assim, sou apaixonada agora mais ainda pelas professoras do meu filho da educação infantil. E valorizar. Eu conversei ontem com o Gabriel, a gente falou muito sobre valorizar, sobre as pessoas que fazem o curso em AD, que a gente sempre tem pelo menos a gente sempre tinha aquele pezinho que falava assim, nossa, o curso em AD é muito fácil, né? E aí, agora que a gente está passando por essa modalidade, né, de regime letivo remoto, aí a gente percebe o quanto que é difícil, não só produzir esse material, mas de ter essa autodisciplina para poder estudar em casa, né? Então, a gente vai passar a enxergar o próximo com outros olhos, né? Exatamente. A disciplina também ela é fundamental, né? Se você não seguir direitinho, se você não fizer uma rotina, dificilmente você consegue concluir. E o ensino em EAD depende só de você, né? É você pesquisar, é você estudar, é você responder. Então, requer muita disciplina. Muita disciplina e muito planejamento, né, Cláudia? Sim, sim. Né? E aí, eu queria só fazer por último, aí que a Cláudia vai dar aula, gente, daqui a pouco. Vou fazer os atendimentos. Vai fazer os atendimentos, ó, então ela também tem o planejamento dela aí. Eu queria só rever com vocês, para quem já, como é que se diz? Para quem ainda não assistiu a nossa live, a gente fez aí uma live sobre dicas, né, de estudos, e aí a gente deu alguns passinhos, né, para esses alunos, para eles não se esquecerem. Ó, a Magali entrou e falou, a rotina é extremamente importante e é ótimo ter esses conteúdos disponíveis. Kel tá arrasando. Ó, eu e a Cláudia, né, Cláudia? Porque eu sem a Cláudia não sou nada, gente. Né? Porque eu acho isso muito gostoso, porque nós nos conhecemos na faculdade, onde nós vamos, mesmo longe, e quando a gente tem a oportunidade de subir juntas na vida, a gente sobe, né, Cláudia? Exatamente. Estamos juntas, sempre de mão dada, vamos embora. Sempre de mãos dadas. E aí eu queria só relembrar aqui algumas diquinhas que você deu para eles, eu vou falando e aí você vai só explicando aí rapidinho para eles, é um bate-bola rapidinho, que a Cláudia vai ter que passar lá de aula, gente. Vou ter que liberar a Cláudia. Não queria, não. Ó, Magali, segue aí a Cláudia, porque a Cláudia é especialista em neurodesenvolvimento, ela é neuropsicopedagoga. Então, tudo que você possa imaginar de alunos com transtornos de aprendizado, ela manja muito, 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 muito mesmo. Tá? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Ô, Cláudia, quantas pós-graduações você tem nessa área de neurodesenvolvimento, menina?
Eu tenho 3 pós-graduações, eu tenho vários cursos de extensão na área de reabilitação, autismo, neurodesenvolvimento, enfim. Cursos que eu faço e vou fazendo sempre para ir fechando cada vez mais esse meu conhecimento, que é voltado para a questão cognitiva. Menina, E aprendizagem. Eu tô querendo achar aqui a minha postagem no Instagram que a gente fez sobre os hábitos de estudo. Peraí que eu vou achar, gente. Chega tanta postagem, tem 1.700 bolinha aqui de postagem já nesse Instagram. Achei! Tava embaixo aqui da sua fotinho. Tá? Então, ó, a primeira dica, Cláudia, que você deu aqui para eles, deixa eu puxar aqui, ó. Dome a ansiedade. Caso seja necessário, procure ajuda de um profissional. Por que isso, né? De repente, se você sente aquele frio na barriga, da ânsia de vômito, eu não vou dar conta. Claro que tem as técnicas de respiração para poder acalmar todo esse estado, né? Mas se mesmo assim esses sintomas persistirem, esse nervosismo, essa vontade de vomitar, essa dor de barriga, é bom procurar um especialista. Quem é o melhor especialista para isso? Um psicólogo ou neuropsicólogo para fazer essa avaliação e, se for necessário, encaminhar para um psiquiatra, neurologista, mas geralmente uma terapia ajuda aí, porque resolve, é uma né? questão, às vezes, momentânea. Tá, aí outra dica que a gente deu foi a seguinte, ó, tenha um momento de descanso, evite estudar por muitas horas, faça um intervalo de tempo para que seu cérebro absorva o conteúdo estudado. Então, revisa aquela técnica que eu falo. Do Pomodoro, que ela é muito importante. A técnica Pomodoro, ela é muito simples, é você fracionar o tempo de estudo, não é a quantidade de horas de estudo, mas a qualidade. Então, a técnica Pomodoro, ela ajuda nesse fracionamento de tempo. Então, você pode estudar durante 25 minutos focado e ter um descanso de 5 minutos. Então, vai totalizar meia hora de estudo. Então, você pode fazer isso 3 a 4 vezes, que vai totalizar 2 horas. Quem está no ensino médio tem que fazer mais, tem que fazer em torno de 6 pomodoros, tá certo? Na questão de tempo, pode aumentar. Quem conseguir ficar, se for fácil ficar 25 e descansar 5, pode fazer depois 50 minutos focado e 10 minutos de descanso. A absorção desses conteúdos, desse conhecimento, vai ser muito maior, né? E é nesses momentos de descanso que o nosso cérebro vai trabalhar para poder alocar todas essas informações. Vai começar a criar as novas redes neurais, é onde dá aquele insight, putz, isso tem a ver com aquilo, por isso que está falando. Então, esse momento de pausa, ele é muito importante, tá certo? Certo, aí você já entrou na outra dica, que é prefira a qualidade a quantidade, né? E outra coisa, você falou sobre a gente lidar com as prioridades. Espera que eu vou ligar o cabo no computador. Para a gente lidar com as prioridades, né? Manter o foco, festas, baladas e saídas, minha gente. Pois é, preciso ter foco naquilo que você quer. Qual é a sua intenção? É passar no Enem, é entrar numa universidade federal? Então, assim, nesse primeiro momento é preciso ter o foco. Então, dedicação, não sair para balada, ter uma noite de sono com qualidade, se alimentar bem. Se alimentar bem não quer dizer que é comer tudo, mas comer de uma forma saudável, com bastante legumes, verduras, nos horários certos, né? Evitar o excesso de café, de chocolate, apesar de serem estimulantes, mas assim, excesso faz mal. Tudo que é excesso faz mal, tá certo? Faz mal, então, né? A questão principal, nada de bebidas alcoólicas e nada de drogas ilícitas. Ok, gente, aí outra coisa, né, que a gente deu para eles, né? Estudem os assuntos que caem com frequência no vestibular, geometria, álgebra, transformações químicas, leis de físicas, ou seja, tem conteúdos que nunca saem do Enem ou de qualquer vestibular, né? Exatamente. Exatamente, você está a par de tudo que está acontecendo, dominar todas essas disciplinas, estudar sempre com frequência, verificar o que caiu no último ou nos 2 últimos anos, e isso vai facilitando todo o seu conhecimento, te trazendo tranquilidade, né? Porque você vai ter domínio desses conteúdos e na hora da prova não vai trazer nenhuma crise de ansiedade e não vai dar nenhum branco. Nenhum branco. A gente falou sobre o branco. Quem não sabe o que é branco, volta lá e assiste a live que a gente falou sobre eles, né? E aí a gente falou a 5.
faça sempre uma revisão do que já aprendeu. O nosso cérebro aprende através da repetição. Repetição, tudo tem que ser feito de uma forma repetida, né? Tudo que nós fazemos, da forma que nós aprendemos, nós aprendemos através da repetição. Então, na época lá da live, eu dei o exemplo da habilitação. Então, para que eu possa ter a minha habilitação, dirigir um carro, eu preciso fazer várias aulas. Então, isso, na verdade, nada mais é do que repetir ações. Ligar o carro, engatar a marcha, olhar os retrovisores. Apesar que hoje tem carro automático, mas nas autoescolas ainda continua com o carro de câmbio manual, né, Raquel? E aí, uma coisa importante que eu acho que já liga uma outra dica que a gente deu sobre a qualidade e economia do tempo, quando a gente foca e estuda aquilo que a gente já sabe que vai cair, a gente falou para faça um roteiro de estudos com auxílio de um calendário, reservando um tempo maior para aquelas disciplinas que você tem mais dificuldade. Mais dificuldades, exatamente. Aquele assunto que você tem domínio, então uma revisão ela te ajuda, mas aquela que eu tenho mais dificuldade, é necessário ter um tempo maior de dedicação, de estudo, de pesquisa, de exercícios, né? Para que você consiga aprimorar aquele conhecimento, né? Então, sempre assim, aquilo que eu tenho maior domínio, eu faço uma revisão. Aquele que eu tenho mais dificuldades, é onde eu tenho que empenhar, me dedicar e ter mais tempo para aqueles estudos. Aí outra dica que é super valiosa, que até que no meu aulão de redação eu vou dar para as crianças, né? Que eu sempre falo, bato na tecla todos os anos e tem gente que não leva a sério, né? Leia o edital da prova do ano anterior para não perder tempo estudando que não vai cair na prova. FUVEST tem passado aí por uma reformulação muito grande do vestibular, Unicamp, Unesp, Unifesp, tem alguns clássicos da literatura que não caem mais, mas que é sempre bom a gente ler para aumentar o nosso repertório e a gente usar nas famosas citações, né? Exatamente, é isso mesmo. Tem que estar sempre lendo, verificar o que caiu no último, né, no último exame, para ficar afiadinho aí com o que vai vir pela frente. Tá. E aí, né, a gente colocou como a dica, né? Crie uma rotina de estudo saudável. Durma em média 8 horas por dia, beba água e pratique alguma atividade física. Isso, exatamente, é o que eu falei. Tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma boa noite de descanso. É durante a noite que é feito o armazenamento das informações que foram adquiridas durante o dia e não podemos deixar de ter uma boa alimentação. Afinal de contas, nós somos aquilo que nós comemos, né? Se eu faço uma alimentação ruim, eu vou trazer várias toxinas, né? Vou liberar várias toxinas para o meu corpo. Coxinha, esfirra, fritura, refrigerante. Então, tudo isso, querendo ou não, não faz bem para a nossa saúde. Então, é importante preferir sempre coisas mais saudáveis. Isso é tão sério, Cláudia, que lá no Instituto lá de Psicopedagogia, de Psicobiologia lá na Unifesp, quando a gente estuda o cérebro e a arquitetura cerebral, as crianças que são subnutridas ou que passaram por um processo muito grande de privação, inclusive o tamanho do cérebro delas é menor em relação a de uma pessoa que teve acesso a tudo isso. Então, por exemplo, um cérebro pesa em média de 900 a 1 quilo no máximo aí, e uma criança que é subnutrida, que não teve acesso a isso, chega a pesar 600 quilos, né? 600 quilos, 600 gramas. Então, dá uma diferença muito grande na estrutura, na arquitetura cerebral, cognitiva, né? Exatamente. Cognitiva, porque né? Acaba tendo poucas redes neurais, né? Então, ele sente mais dificuldade. É um cérebro que ainda não foi muito bem oxigenado, não teve um bom desenvolvimento, não teve estímulos, né? Porque, na verdade, nós nascemos aí com uma quantidade, né, de neurônios e ao longo dos anos nós vamos perdendo. Se não acontece um estímulo, eu perco esses neurônios antes do momento certo da poda neural, vamos dizer assim. E aí a última dica, para a gente deixar a Cláudia ir embora, que é o seguinte: descubra de que maneira você aprende a aprender. Isso acho que foi para quem não sabia sobre isso, acho que essa foi a maior descoberta. Cláudia, tá travando. Cláudia, onde você tá travando.
Onde você tá travando, não consigo te ouvir. Sair lá fora de novo. Eu saio, entro, saio, entro, saio, entro. Desculpa, amiga. Já vai. Não, olha só. Então, vamos lá. Melhorou? Agora tá aqui fora de novo. Olha só, então é muito importante a gente entender de que forma que a gente aprende. Então, cada aluno tem uma maneira de aprender. Temos alunos que são mais visuais, então ele precisa assistir uma videoaula, ele precisa ver alguém explicando, ter as imagens, gráficos, enfim. Isso ajuda ele a entender melhor aquele conteúdo. Mas temos também alunos, pessoas, indivíduos que aprendem de forma auditiva, ou seja, só de ouvir ele já consegue aprender. E temos aqueles alunos que são sinestésicos, que aprendem na prática, fazendo, realizando, não é? Então, é preciso saber, entender de que forma que eu aprendo. Se eu ouvir e fazer anotações, eu consigo aprender? Ok, então desenvolve essa estratégia, aplica essa habilidade e você vai aprender com muito mais facilidade, não é? Se você necessita do visual, então assista a outras aulas, a outras explicações, né? E se isso te agrega maior entendimento, então busque por isso. Ou trabalhe as duas coisas, né? Eu preciso ver e ouvir ao mesmo tempo, que a pessoa me passe de uma maneira que eu possa perguntar, que eu possa participar. Ok, mas procure saber, porque com isso você ganha tempo e você aprende com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. E tempo, a gente já percebeu que é a coisa mais preciosa que o ser humano tem, né? É tempo. Sim, exatamente. Então, gente, eu queria muito agradecer aí a participação aí da Cláudia, mais uma live. Nossa, eu que agradeço. Gente, eu só vou dispensar porque ela tem que dar aula agora, tem que atender os alunos dela aí da educação remota que a gente aprendeu hoje. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, que é super interessante, segue a Cláudia lá no YouTube, né? Cláudia Oliveira. E as lives que a gente fez também estão todas disponíveis lá no meu canal do YouTube, Dicas na Maravilhoso. A gente falou bastante sobre arquitetura cerebral, sobre tipos de memória, tipos de aprendizado, que tipo de procrastinador que eu sou, sobre hábitos. Qual é o seu perfil? Qual é o meu perfil, né? Então, é assim, se você tiver alguma dúvida, procure a Cláudia, porque eu a trouxe porque ela é uma excelente profissional, super capacitada e super acessível, tá bom? Então, desejo que vocês fiquem com Deus, tá bom? Boa aula aí para você e para os seus alunos, Obrigada. Tá bom? Obrigada, agradeço mais uma vez, né, o convite, e sempre que precisar eu estou aqui. Beijos a todos, Euzélia está aqui também, muito obrigada, Euzélia, e vamos trabalhar. Beijo. Então, beijos para os meus... a Lourenço quer dar beijo. Beijo para os maravilhinhos e maravilhinhas. Ó, isso aqui que é home office, minha gente. O resto é bobagem. Exatamente. Beijo. Não quer. Tchau, gente.